É com muita alegria que a gente recebe hoje aqui o professor Araújo. A gente brincou um pouquinho no começo, né? Eu já conheço o Rodrigo Araújo desde 1996 e nós fizemos o colegial juntos. Depois, ambos entramos na física da Unicamp e iniciamos o curso no curso 51, né? O cursão. E depois ele seguiu a carreira de licenciatura e eu fui na parte de bacharelado, né? A gente sempre manteve contato depois disso, tá? E eu pedi a ele que ele desse uma palestra um pouco mais aberta, né? E ele vai contar um pouco da experiência dele, até um pouco dessa experiência por detrás dos panos do coronavírus, de quem tem muito contato com o pessoal do ensino médio, né? E a gente espera também que ele vai contar um pouco da pesquisa que ele fez no mestrado dele, lá na USP, em que ele estudou um pouco o que acontece com os cursos, né, ditos avançados, né, que hoje em dia no currículo estadual você tem, obrigatoriamente deveria ensinar partículas para os alunos, mas alguns professores têm um pouco de receio disso, talvez ele vai contar um pouco disso para a gente também, tá bom? Então, muita alegria que eu passo a palavra para o Rodrigo e, como sempre, eu vou mutar o microfone de todo mundo, inclusive o meu, e vou ficar no chat aqui recebendo as perguntas para a gente, ao final, discutir um pouquinho, tá bom? Obrigado, Rodrigo. A palavra é sua. Muito obrigado, meu amigo. Pessoal, quero agradecer aqui o professor Thiago também, amigão meu, e fico muito feliz de estar aqui podendo falar com vocês, porque para mim realmente é muito legal isso, porque eu lembro quando eu estava aí do lado de vocês, né, e vendo as palestras e tudo mais, e para mim é uma honra enorme estar aqui falando com a galera que daqui a pouco vão ser meus colegas de profissão, quem sabe colegas de sala dos professores, seria muito bacana. E sei que tem meus ex-alunos aí também, sei que tem gente aí que foi meu aluno, e é sempre bom demais, sempre um prazer encontrar todos vocês, mesmo que seja assim, né, virtualmente. Eu queria que fosse lá no auditório da física, seria mais legal, mas é o jeito, né, a gente vai se virando da maneira que pode. E por falar nisso, espero que esteja todo mundo bem, todo mundo saudável, né? É o mais importante agora nesse momento. O que eu pensei em falar para vocês? É mais um bate-papo, né, pessoal? É uma troca de ideias, tentar passar para vocês um pouco da minha experiência, experiência docente, experiência em pesquisa de ensino também. Vou botar aqui só um pouco a trajetória, né, para vocês. Então, em 2004, entrei junto... 2004 me formei, né? Em 2000, entrei junto com o Thiago na Unicamp. Então, coraçãozinho para a Unicamp, sempre vai morar aqui. E fiz a graduação, terminei em 2004. Em 2006, comecei a dar aulas regulares, né, para turmas regulares. Demorei um pouco. Como vocês vão ver, a vida ela é muito louca, né? Ela é um vai e vem, um zigue-zague. A minha, pelo menos, é totalmente imprevisível. Não acho que isso seja ruim, mas só em 2006, depois de 2 anos de ter me formado, que eu comecei a dar aulas para valer. E aí participei também de alguns projetos fora da sala de aula, como a participação, como a produção, criação de objetos virtuais de aprendizagem. Então vou falar um pouquinho deles aqui também. Objetos virtuais de aprendizagem são simuladores e outros programas que a gente pode usar para o ensino de física, de outras matérias também, de outras disciplinas, né? Aí depois, em 2015, quando terminou esse projeto dos OVAs, eu falei, e agora, o que eu vou fazer? Falei, vou fazer mestrado, sempre foi um sonho também, uma coisa que eu sempre quis. Aí eu entrei no mestrado em 2015 e terminei em 2018, 2019 entrei no doutorado e estou agora lá, ralando no doutorado também, né, no meio dessa loucura toda. Então, é um pouquinho sobre isso que eu quero falar para vocês, sobre essa experiência desde a graduação
até o ponto que a gente está agora. E terminando com esse cenário atual que a gente está vivendo, que está mudando tudo também para a gente, para os professores, para os alunos, né? Vocês estão sentindo isso na pele. Esse encontro nosso aqui pelo Google Meet é um fruto, um resultado dessa mudança que está acontecendo, e é sobre isso que eu quero falar para vocês. Bom, por onde que a gente pode começar, né? Começar pelo caminho, né? Como que é o caminho depois que vocês saem da faculdade? Então, tá vendo essa imagem aqui? Um tapete vermelho, e luzes, e todo mundo olhando para você, e aquela coisa assim maravilhosa. Então, tá vendo isso? Esquece. Não tem nada disso. Não é assim que funciona. Então, não é um tapete vermelho. No máximo, minha mãe acha que o meu é assim, né? Sabe aquele meme, assim, como que a minha mãe vê, como que os meus amigos veem, como realmente é? Pois é, mais ou menos isso. Esquece o tapete vermelho, que é outra coisa diferente, galera. Então, alguns caminhos podem ser mais lineares, né? Algumas trajetórias podem ser mais retilíneas do que outras, mas geralmente não é assim que acontece. A minha trajetória está mais ou menos desenhada aqui para vocês, ó. Então, é um negócio mais ou menos assim, como eu vejo, pelo menos, né? Mas acho que esse zigue-zague ele faz parte de um aprendizado nosso. Então, se vocês chegaram talvez até aqui num zigue-zague, fiquem tranquilos. Vai ter mais zigue-zague ainda e vocês não estão sozinhos, longe, longe, longe disso, de estarem sozinhos. Que eu queria falar para vocês, pelo menos da parte da graduação, né? Eu entrei na graduação pensando em fazer bacharelado. Então, quando eu falei, vou fazer física, né? Foi uma decisão que não foi rápida, assim, demorou bastante, passaram várias coisas pela minha cabeça, até, exato, é um movimento browniano aqui que segue a trajetória, eu vi ali. Mas passaram várias coisas pela cabeça, até falar, não, eu vou fazer física, eu quero ser cientista, porque eu acho linda a ciência, muito legal, né? Continuo achando linda. Entrei para fazer o bacharelado no cursão, lá no curso 51, e no meio do caminho que eu mudei para a licenciatura. E por que eu mudei para a licenciatura? Onde foi a chave de mudar para a licenciatura e como que essas coisas se relacionam, pelo menos para mim, né? A chave para mim, ela estava na iniciação científica, galera. Então, iniciação científica, primeira coisa, é algo que se vocês puderem fazer dentro do Unicamp, tendo essa oportunidade, façam, porque isso vai te dar uma visão muito legal do que você vai encontrar pela frente. Então, o meu sonho, por exemplo, quando eu entrei na Unicamp, era trabalhar, fazer pesquisa no síncrotron. O síncrotron, primeiro, ele era um laboratório relativamente novo ainda na época, e era meu sonho. E no segundo ano do bacharelado, eu comecei a fazer uma iniciação científica lá no síncrotron. O que foi legal, foi muito bacana, mas foi o que eu olhei e falei, caramba, acho que não era bem isso que eu estava querendo, não era bem isso que eu estava pensando. E aí fiquei naquela de, poxa, será que o que eu sonhava fazer não era tão legal assim? E pensei em desistir da física, que foi quando eu comecei a dar aulas por um convite de um cursinho onde eu tinha estudado. Então, fui dar algumas aulas particulares, plantões de dúvida, e foi quando surgiu o estalo. Eu falei, é isso. Eu descobri que, na verdade, assim, uma coisa é a gente gostar de falar de física, gostar de pensar a física, outra coisa é gostar de fazer. Então, quando vocês fizerem uma iniciação científica, vocês vão ter um gosto disso, do que é fazer. Então, no caso da licenciatura, né, caso de vocês, também é super importante vocês darem aulas, vocês participarem de projetos de iniciação à docência, como o PIBID, por exemplo, como outros projetos onde você vai ter uma iniciação à docência e vai sentir o que é trabalhar naquela área. Porque uma coisa é você achar bonito o que é feito, outra coisa é você participar. E isso, para mim, foi muito importante. Então, eu descobri que
o que eu queria de verdade era falar de física. E eu não sei, mas assim, acho que todo mundo que dá aula vai concordar, o Thiago, eu tenho certeza que vai concordar, que acho que um dos sons mais gostosos que tem é quando você fala uma coisa legal na sala de aula e o aluno fala, caramba, ou nossa, e você fala, cara, isso é muito legal, isso é muito bom, quando alguém gosta daquilo que você está ensinando, quando alguém gosta daquilo que você gosta também de falar. Então é muito, muito legal, e essa sensação faz a gente querer continuar sempre e falar mais e mais e mais todos os dias. É muito gostoso de verdade. Mas experimentem antes, porque é fundamental você saber se você vai gostar de fazer isso mais para frente ou não. Ó, que legal, hein, Leonardo? Eu gostei. O meu também, cara. Fica, ó, quando você olha, você fala, nossa, que legal, consegui atingir aquele cara, velho. Ó, agora eu fiquei feliz com o seu comentário, por exemplo. É muito bacana. Então foi isso. E aí eu terminei a licenciatura, né? Mudei do bacharelado para a licenciatura e terminei a licenciatura. E hoje eu vejo que tem algumas coisas que, assim, como eu lidei com algumas coisas durante a licenciatura, que, óbvio, com a experiência, com a maturidade, você fala, talvez eu fizesse diferente. Por exemplo, as disciplinas da Faculdade de Educação, as famosas ELs, né? Galera, são fundamentais. Então, é fundamental você, quando está dando aula, você ter o conhecimento da teoria educacional por trás daquilo, ter conhecimento da história da educação, ter conhecimento dos saberes envolvidos na sua prática docente. Então, a prática docente, eu vou falar um pouco mais dela mais para frente, mas ela é uma prática muito legal, ela é muito rica em saberes diferentes, né? Então, são vários saberes que fazem com que o professor de física ele tenha um know-how, ele tenha um saber fazer que é próprio dele, né? E que é diferente do saber fazer e dos saberes necessários para ser um físico, que a gente chama de físico duro, né? Então, nada, sem ofensas, Thiago, sem ofensas aos físicos de forma alguma, muito pelo contrário, mas a gente fala que é o físico duro, e ele tem saberes que são diferentes do professor de física do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino básico, né? Então, existe toda uma prática que é muito interessante, é muito importante você saber de onde que ela vem e saber pensar essa prática. Porque não é só chegar lá na frente e falar, gente, hoje eu vou falar de movimento retilíneo uniforme. Então, se você não pensa a sua prática, a sua atuação acaba ficando um pouco mais pobre. E é importante que você esteja ciente disso. Bom, aí como que começou a docência, né? Falei para vocês, demorei um pouco para começar a dar aula em turmas regulares, porque no zigue-zague, no movimento browniano, né, da vida, eu trabalhei com internet, eu trabalhei em banco, e uma hora eu falei, não foi para isso que eu fui fazer física, eu fui fazer física para dar aula, e, quer dizer, nem era para dar aula no começo também, né? Mas eu acabei fazendo para dar aula, e falei, é isso que eu vou fazer, e fui. E aí existem os passos, né, que às vezes você pode pular um ou outro, mas que, no meu ver, são todos importantes. Então, geralmente, quando vocês entram no mercado, e aqui eu tenho que deixar claro, galera, uma coisa importante, eu não tenho experiência, por exemplo, na rede pública. Então, é uma coisa que eu acho que seria legal ter também essa experiência, mas eu acabei indo para a rede privada e não tive experiência na rede pública. Talvez um dia ainda tenha. E a gente começa geralmente pelos famosos plantões de dúvida, né, que trazem um aprendizado imenso para a gente. Então, quando você chega lá e você começa a ver as dúvidas dos alunos, ou começa a ver aonde que talvez o professor tenha falhado, não tenha conseguido atingir aquele aluno, não tenha conseguido explicar algo que, quando você explica para ele de uma forma diferente, ele entende.
E aí, de novo, vem aquela sensação boa, né? Caramba, eu fiz alguém entender isso aí. Então, é uma fase de aprendizado. E aí, em seguida, você passa para as aulas regulares, né? E quando você vai para as aulas regulares, para as suas turmas, você tem mais aprendizado. Então, acho que o mais importante, né, o que mais pega para quando a gente vai para frente, para o palquinho ali, para frente da sala de aula, é a tal da humildade, que às vezes a gente sai da faculdade, você fala, caramba, cara, eu fiz Unicamp, fiz uma baita faculdade. E aí, no que você chega lá, você descobre que você aprendeu muito ali a teoria, muito sobre física, você aprendeu muito sobre a teoria da educação, mas ninguém nunca vai te preparar para você 100%, para você chegar lá e dar aula na frente de 30, 40 ou às vezes 100, 120 pessoas. Então, toda etapa é um aprendizado. E acho que o lugar que você mais vai aprender ao longo da sua carreira vai ser na sala dos professores. Então, sala dos professores é onde você tem mais aprendizado, onde você tem, sim, contato com outras pessoas, onde você tem que saber que tem gente ali que já passou por muitas etapas que você ainda não passou, e você pode ouvir essas pessoas, né? E o mais importante, isso aqui. Pelo menos o que eu tentei representar aqui, não sei se ficou bom, mas é uma rede, né? A sua rede de contatos que você vai fazer na sala dos professores, ela é, como em toda profissão, eu acho, né? Todas as áreas, ela é muito, muito, muito importante. Então, você trocar ideias com seus colegas, você aprender com eles. Você aprende com eles todos os dias. Aprender com o pessoal das outras disciplinas, né? Aprender a pensar diferente. Então, essa interdisciplinaridade da sala dos professores, ela é fundamental para todo professor. E mesmo dentro da mesma área, né? Você conversa com seus colegas que dividem a disciplina, dividem a física com você, e vai vendo jeitos novos de abordar uma parte da física ou outra, e isso nunca para. Então, essa carreira docente, ela é um eterno aprendizado, é uma curva que não achata muito, né? Usando os termos da moda, de achatar a curva. Então, essa infelizmente, não achata muito, não. E dentro da sala de aula também, você acaba aprendendo todo dia, né? Então, você aprende com os alunos. Hoje em dia, principalmente, essa parte da galera ter internet, ter o celular na mão, é muito comum você estar dando aula, ou então terminar a aula e algum aluno virar para você e falar, professor, você viu essa matéria que saiu aqui ontem no I Fucking Love Science, alguma coisa assim? Você fala, cara, não vi, porque saiu ontem o negócio, né? Ou então algumas coisas são super legais, que a gente brinca, mas no fundo são legais, que é assim, professor, eu li que semana passada descobriram uma coisa nova sobre os buracos negros, tal. Você pode me explicar como funciona? E eles falam, caramba, os caras descobriram semana passada, velho, como que eu vou saber, como é que eu vou explicar como é que funciona o negócio? Eu também não sei, você tem que correr atrás, você tem que se virar e inventar coisas novas. Então, o tempo todo, você está lá descobrindo coisas novas e aprendendo. Isso, acho que vocês, por estarem aí onde vocês estão, vocês devem ter um gosto muito grande por aprender também. Imagino que seja isso. E aí? O que dá para fazer fora da sala de aula? Fora da sala de aula, você também tem outras opções, né, para trabalhar, tem outras opções de atuação. Uma delas, material didático, né? Então, botei aqui um livro, coisa que daqui a pouco talvez seja meio ultrapassada. Espero que não, eu adoro eles. Mas material didático, livros didáticos, né? Então, bastante gente que trabalha com isso, escreve material didático. Eu, pessoalmente, nunca escrevi livro didático, mas é uma área que é bacana. Uma que eu já trabalhei, como eu falei para vocês, é a produção de,
não é de OVAs, não, certo? É OVAs, então é de objetos virtuais de aprendizagem. Os famosos simuladores. E aí não foi para esse site que eu fiz, foi para um grupo educacional daqui do Brasil, o ex-COC, mas esse aqui talvez vocês conheçam, não sei se vocês já viram esse site. Tá, papel muito diferente, sim. Mas esse site é muito legal, deixa eu até compartilhar aqui com vocês. Isso, da Universidade do Colorado, exato. Então, como que faz aqui? Pronto, imagino que vocês estejam vendo agora o site deles, né? E aí você tem aqui as simulações. Então, simulações de física, ó, tem física, biologia, química, ciências da terra, matemática, tudo mais. Está em inglês aqui, mas tem em português também. E aí dá para ver que a internet não está lá muito rápida, né? Mas você tem aqui diversos objetos de ensino, de aprendizagem, que são extremamente úteis na hora de você exemplificar algo numa sala de aula, né? Então, um que eu gosto muito de usar, cadê ele? Bom, esse aqui, ó. Acho que vocês vão ver na prática que uma coisa um pouquinho complicada de você, uma das coisas mais complicadas de você ensinar na física são os campos e potenciais. É uma coisinha que dá trabalho, às vezes, para ensinar. Então, campo elétrico, potencial elétrico, né? E aí você tem, às vezes, algumas ferramentas, você acaba buscando ferramentas que possam ajudar você a ensinar essa parte. Bom, não está carregando aqui. Acho que eu já estou usando bastante internet aqui só com vídeo. Mas, bom, vou deixar aqui. Talvez depois eu volte a compartilhar com vocês se ele estiver carregado. Mas procurem esse site, ele é muito bacana. E como eu disse para vocês, eu trabalhei um tempo produzindo essas coisas. Então, não programava, mas escrevia os roteiros e dizia, olha, quero que aconteça isso, aquilo, que foi uma experiência muito rica também. E outra coisa que eu estou começando a fazer agora, mas tem gente que já faz há muito tempo, né? Sei lá, mais de 6, 7 anos, é a produção de conteúdo online, no YouTube, por exemplo. Então, tem vários canais, todas as mídias sociais, e muita gente produzindo conteúdo online. Mas, independente do que você for fazer, seja escrever livro didático, produzir material virtual, ou então produzir conteúdo online, tudo aquilo que eu falei antes para vocês, de dominar a prática docente, de você saber o que está por trás, de você pensar e repensar sempre a sua prática, isso vale também. Porque não é só você chegar e sei lá, e pegar uma teoria, algo na teoria, e jogar para os alunos. Existe uma coisa que é fundamental no ensino, que é a famosa transposição didática. O que é a transposição didática? É você olhar para a teoria bruta, é você olhar para um conhecimento e transformar esse conhecimento numa coisa que seja ensinável para outra faixa etária, né? Então você vai aprender aí na faculdade a mecânica usando derivadas, integrais, né? Talvez você chegue aí a usar o cálculo diferencial, que é claro que você não vai poder usar no colégio, né? No primeiro ano do ensino médio, não tem como. Então você tem que trabalhar também essa tal da transposição didática. Pensar sempre que você tem algo que você já viu, mas os outros não viram ainda. Então, como é que você vai pegar algo bruto e transformar em algo que seja mais acessível para essa galera de uma idade diferente? É super importante essa parte aí. E aí, claro que no meio vem experimentos,
como que você cria experimentos e demonstrações para poder trabalhar com eles. E aí tem o que eu ia deixar para o final, mas até, já que está separado aqui, um que eu acho muito bonitinho, coisas que os alunos costumam gostar. Então, esse aqui, ó, você olha um monte de bolinha de gel, né? Aí você olha para ela, cadê a câmera? Aqui, pronto. E aí apareço eu lá de cabeça para baixo, né? E você fala, nossa, que legal essa experiência. Não, não é essa a experiência, calma. Não é essa a experiência. Isso aqui, você consegue explicar como sendo uma lente, né? Uma formação de uma imagem real e invertida. Né? Então, você deve lembrar que toda imagem real é invertida nas lentes. O mais legal mesmo dessa brincadeira é você pegar aqui, ó, e jogar água nesse negócio. Aí você joga água e olha, velho do céu, não é possível, olha que coisa louca. As bolinhas somem, desaparecem. Olha que coisa linda isso. As bolinhas vão sumindo, sumindo, desaparecendo. E foi embora. E aí, o que seria a transposição didática? A transposição didática seria você pegar algo como esse, ou pegar a teoria por trás da refração e conseguir explicar coisas assim para os alunos, né, de uma forma que eles vão compreender e gostar. Então, aqui eu tenho as bolinhas que continuam aqui dentro, mas como elas têm o mesmo índice de refração da água, a luz não sofre nenhum desvio quando passa por elas, então não denuncia a presença das bolinhas aqui. E outra coisa muito legal é que toda vez que você fizer isso numa sala de aula, os alunos vão querer comer as bolinhas. E eles comem. Não interessa a idade, pode ser no segundo ano do ensino médio, no terceiro, eles querem comer as bolinhas. É impressionante. Eu já dei umas para a galera comer, até hoje ninguém passou mal, não, felizmente. Mas é isso. E aí, o que acontece, né? O ensino de física, galera, quando você vai olhando para ele, participando dele e tudo mais, você vai vendo o quanto que ele é rico em saberes e problemas para ser estudado também. Então, a prática docente, todo dia ela vai te trazer algum desafio novo, algum saber novo. Não existe um manual que possa conter todas as orientações, todas as situações pelas quais um professor pode passar. Isso seja no ensino básico, seja no ensino superior. Tenho certeza que o Thiago, todos os professores de vocês passam por situações assim diariamente. Então, tem alguns pesquisadores que falam disso, né? Como Schumann, Contreras, que são caras que talvez vocês estudem na formação de professores, e eles vão falar isso sobre a prática docente. Mas, bom, a pergunta que apareceu ali, acho que é para o final, né? Imagino que sim. Vou tocar o barco, aí ela fica para uma coisa, eu lembro dela depois. E aí vocês vão ver que a prática docente, ela vai se modificando todos os dias. Porque não existe como, de uma forma chamada positivista, você determinar todos os comportamentos que podem acontecer e escrever um manual onde você vai dizer para um professor em formação, para vocês, como se comportar em cada situação específica. Porque, no fundo, apesar da física ser uma área exata, o ensino é uma área humana. Né? E vocês vão acabar ficando na fronteira dos dois. Então, você tem que ter o jogo de cintura para os dois lados. E todos esses problemas e características e saberes do ensino de ciências fazem dele um campo muito, muito rico para estudar e para pesquisar. Então, de novo, se vocês vão lá para a licenciatura, realmente seria interessante que vocês fizessem iniciação científica nessa área, para terem cada vez mais noção, cada vez mais contato com os problemas por trás do ensino. E aí,
eu acabei indo, né, como eu falei para vocês, depois do projeto lá dos objetos virtuais, eu acabei indo para o mestrado, e foi um sonho que eu sempre tive, sempre quis fazer, desde que eu saí da graduação, mas no movimento browniano eu acabei me afastando dele, e em 2015 deu certo. Então, também foi meio na correria, e eu acabei indo para a USP. Não foi nenhuma traição à Unicamp, de forma alguma, as duas moram no coração, mas acabei indo para lá, até porque na época já existia. É um programa de pós-graduação que existe na USP em ensino de ciências, chamado Programa Interunidades de Ensino de Ciências, que é muito parecido com o P5 que vocês têm aí no Unicamp. Né? Então, um programa de ensino de ciências. E no caso aí da Unicamp é Ciências e Matemática, lá da USP é só Ciências, Física, Química e Biologia. E o que me levou, basicamente, para pesquisa, né? O que eu queria pesquisar? Não, eu sei qual é o copo certo. Não comi a bolinha, não. Uma coisa que eu sempre gostei e que me ajudou a ir para a física foi a física moderna. Então, eu acredito que boa parte de vocês tenha ido para a física também, pensando em talvez aprender essa parte da física que vocês provavelmente não tiveram muito pouco no ensino médio. Né? Então, a relatividade, a física quântica, essas áreas que encantam o pessoal, porque elas são muito fora da nossa percepção cotidiana. Então, você assistir filmes como Interestelar, ou então você falar em dilatação do tempo, contração do espaço, em massa relativística, falar em princípio da incerteza, são coisas que você fala e o olho do pessoal brilha. Então, eu sempre senti falta disso no ensino médio. E como professor, mesmo até pouco tempo, eu não tinha tido a oportunidade de inserir isso nas minhas aulas, a não ser de forma muito transversal. Porque, como vocês vão acabar vendo, não existe um único currículo na escola, né? Então, a escola tem um currículo oficial, mas ela tem também seus currículos ocultos. E esses currículos ocultos são aqueles que acontecem na sala de aula, quando o professor fecha a porta e é ele que está lá dentro e ele que vai decidir o que ele vai falar ou não, claro, com a responsabilidade que ele deve ter. É o currículo que acontece na interação entre os alunos, que acontece nos corredores da escola e que é algo extremamente rico também. Mas, de forma oficial, eu não via aparecer essa coisa que é tão encantadora no ensino de física. E eu queria trabalhar com isso. Aí apareceu a oportunidade de estudar, como o Thiago falou, o ensino de física de partículas, que faz parte do currículo oficial da grade de conteúdos do estado de São Paulo. Mas, por alguns motivos, é muito raro que ele seja realmente abordado na sala de aula. Então, ele está lá na grade de conteúdos, mas poucos professores se aventuram a chegar nessa parte do conteúdo, chegar nessa parte do currículo. E eu queria entender o porquê. E o que poderia ajudar os professores a se aventurarem nisso, a promoverem inovações no ensino de física. A gente foi estudar, eu acabei de estudar um evento que acontece na Unicamp também, chamado Masterclass. Então, é um evento promovido pelo CERN, o Acelerador de Partículas da Europa, né, o Centro Europeu de Pesquisas Nucleares, e por um grupo chamado IPOG, que é o Grupo Internacional de Divulgação Científica em Física de Partículas. Depois, pesquisem, não vou me alongar nele aqui, mas é um evento muito legal, onde estudantes do ensino médio vão até centros de pesquisa e eles simulam o trabalho de um pesquisador, de um físico de partículas, durante um dia. Então, vão os professores e os seus alunos, e eles fazem essa simulação. Inclusive, no final, tem uma videoconferência com cientistas do CERN e com alunos de outras partes do mundo que reproduzem uma colaboração científica internacional. E o que eu acabei vendo
foi como que a participação em um evento como esse, um evento de divulgação científica, pode ajudar os professores a criar vamos colocar assim, criar coragem e meter a cara e conseguir inovar no ensino de física. O pano de fundo por trás de tudo isso, que acho que é a teoria principal que eu acabo estudando, e que eu acho muito legal, gosto muito dela, são as crenças de autoeficácia, de um psicólogo francês, uma teoria de um psicólogo francês, não, desculpem, canadense, chamado Albert Bandura. Então, aí você vai vendo que já vai misturando psicologia, né? Então, você sai um pouco da física e vai estudar psicologia. E as crenças de autoeficácia, né, CAE são as crenças de autoeficácia, elas expressam, como está escrito ali, a percepção dos sujeitos sobre a capacidade deles de poder executar uma tarefa de forma eficaz. Não é? Então, de executar planos de ação e tarefas de forma eficaz. Eu posso, por exemplo, pensar na minha autoeficácia para jogar futebol. Então, eu posso acreditar que eu sou um ótimo jogador de futebol e que se eu pegar uma bola eu consigo jogar bem. O que não é verdade, no caso. Mas eu posso acreditar nisso. E se eu tiver uma alta crença de autoeficácia quanto à minha atuação futebolística, a probabilidade de eu me engajar nessa atividade e tentar cada vez mais jogar futebol, ela é altíssima. Então, essa crença de autoeficácia dos sujeitos, que é sempre direcionada a uma certa tarefa, né, não é algo geral, é algo diferente, por exemplo, de autoestima. Autoestima é uma visão geral do sujeito sobre ele mesmo. A crença de autoeficácia é sempre direcionada a uma determinada tarefa, por exemplo, ensinar física de partículas. Então, ela vai determinar a forma como os sujeitos agem. E essa crença de autoeficácia, ou fugiu o nome agora, a teoria social cognitiva do Bandura, ela se aplica a diversas áreas de estudos, inclusive a educação. Foi o caso que eu fui abordar. E aí, o que a gente teve de resultados do mestrado? Deu para ver que a participação de professores em eventos como esse de divulgação científica pode acabar melhorando, né, aumentando as crenças de autoeficácia dos professores e fazendo com que eles se tornem mais propensos a promover inovações no ensino de física. Ou seja, mais propensos também a ensinar física de partículas, por exemplo. Né? E esses eventos eles seriam benéficos para o ensino de física em geral. E quando eu terminei o mestrado, outra coisa legal também, que foi super bacana, sempre sonhei em participar de congressos, consegui, né, deu certo de participar de congresso, apresentar em vários lugares, o que é muito bacana também, assim, é um negócio que vale muito a pena na vida acadêmica. E aí, terminando o mestrado, falei, e agora, o que eu faço, né? Pensei em não fazer doutorado, porque, como eu vou falar para vocês daqui a pouco, é puxado, é bem difícil você fazer pesquisa, fazer uma pós-graduação e trabalhar ao mesmo tempo. Mas acabei falando, não, vou encarar isso, porque já estou ficando velho, e se eu não fizer o doutorado agora, talvez eu não faça mais. E aí, eu resolvi continuar com as crenças de autoeficácia. Esqueci de passar os slides aqui. Estou falando e não passei os slides. Então, como eu estava falando, só voltando um pouquinho, desculpem, as crenças de autoeficácia dos sujeitos, elas estão ligadas, por exemplo, à motivação, né? Motivação para ensinar, e provocam uma motivação nos alunos também. Quando o professor tem uma elevada crença de autoeficácia, ele é capaz de aumentar a crença de autoeficácia dos alunos também quanto à aprendizagem da física e de outras disciplinas. Inovação, então, quanto maior a crença de autoeficácia, mais propenso o professor está a promover inovações. Resiliência, fundamental isso aqui. Os professores, eles possuem um alto índice de desistência da carreira nos primeiros anos de docência. Então, existem várias pesquisas que abordam isso, e quanto maior for a crença de autoeficácia do professor, maior a resiliência dele, em todas as etapas da carreira.
e também os investimentos, que seriam os investimentos na carreira. Então, professores com elevadas crenças de autoeficácia, e eles também são mais propensos a investirem nas suas carreiras, em cursos de formação continuada, né, que é super importante, em inovações, bom, diversos aspectos. E aí, deixa eu largar esse slide aqui. E aí, o que acontece? Eu acabei decidindo ir para o doutorado, que está em curso ainda, e o que eu estou estudando agora também tem pouco a ver com a física, mas continua na área das crenças de autoeficácia. Eu quero entender como que a desigualdade social pode afetar a autoeficácia dos professores de física. Então, tentar encontrar correlações entre crença de autoeficácia de professores de física e contexto socioeconômico, sociocultural nos quais eles atuam. Ou seja, já estou indo agora para a área da sociologia. E é legal para mostrar para vocês como que a gente pode ir mergulhando e passando por áreas diferentes sem precisar ficar preso numa única coisa. O leque de opções que vocês têm é enorme. E de tudo, acho que assim, tem uma área que eu me apaixonei, acho bem legal, dentro da qual eu estou hoje, é a formação de professores. E no fundo, tudo isso acaba na formação de professores. E aí já estou me estendendo bastante aqui, mas vamos já para a parte final. Como que é esse negócio de trabalhar, né, dar aula em vários lugares? Eu dou aula em 3 escolas atualmente, já dei aula em 5 escolas ao mesmo tempo, é uma correria. E fazer pós-graduação, fazer um mestrado, doutorado, pesquisar ao mesmo tempo. Eu acho que a nossa área, pessoal, ela é uma área, sim, que tem particularidades. Bom, toda área tem, mas principalmente quanto a isso. Né? Então, a nossa área do ensino de física, da licenciatura, né? Em primeiro lugar, é importante você ter a prática de sala de aula, você está dentro da sala de aula, que você vai ter um conhecimento prático do que acontece lá dentro. Não é só o conhecimento teórico, você vivencia os problemas da sala de aula e pode levar isso para a pesquisa. O que pode acabar sendo um problema também. Por quê? Porque você tem o seu viés de confirmação. Você pode acabar achando que a sua realidade, a realidade que você vive, ela se aplica para todo mundo, quando, na verdade, não, né? A gente tem... nós, pessoal, cada pessoa representa um universo amostral que não é estatisticamente relevante, sozinha. Então, isso também não impede, né, isso leva a que não seja proibitivo uma pessoa que nunca deu aula fazer pesquisa sobre ensino de física ou de qualquer outra coisa. Não tem problema nenhum a respeito disso. O mais importante, que eu acho que está aí nessa listinha, é repensar a prática. Quando você pesquisa, quando você estuda mais sobre aquilo que você faz, você acaba repensando sua prática sempre. E quando a gente não repensa a nossa prática, a gente definha. Então, todos os dias, quando você sai da sala de aula, você fala, caramba, hoje foi legal ou hoje não foi tão legal? O que eu posso fazer para mudar? O que eu posso fazer para melhorar? Como que eu posso aplicar coisas que eu estou estudando na minha vida cotidiana e no que eu estou fazendo? Então, repensar a prática é uma coisa muito bacana. Outro fator que é mais pragmático, só que super importante também, esse aqui, bolsas. E você me pergunta, que bolsas? Pois é, pergunto para vocês, que bolsa? Atualmente, a gente tem uma escassez de bolsas de pesquisa enorme. Então, posso falar, pelo menos no programa de pós-graduação que eu participo, que é o da USP, houve um corte agora muito grande de bolsas de mestrado e de doutorado. Então, trabalhar enquanto você faz a pós-graduação, às vezes acaba deixando de ser uma opção, acaba sendo uma necessidade. E a maior dificuldade, o tempo. Então, você trabalhar, dar aula em vários lugares, sei lá quantas aulas, 30 aulas, 40 aulas por semana, e ainda
ter que estudar e pesquisar é algo realmente difícil. Então, você tem que saber lidar com isso, tem que saber equilibrar. Nem sempre a gente sabe, eu, pelo menos, nem sempre soube e continuo buscando esse equilíbrio, que é muito complicado. Mas, deixa eu ver, é isso. Então, o principal, né, da trajetória que eu queria falar para vocês era isso, né, sobre a formação de vocês, quanto vocês devem dar atenção para todas as partes da formação, para as partes duras da física, então para a parte teórica mesmo, aprendam tudo muito bem, porque vai ser super importante. Depois a parte da educação também, nunca achem que ela é menos importante, que ela não é, ela é super importante, vai ser muito boa na sua... Aqui estão alguns resultados. Espera aí que o celular que está aqui como câmera secundária, ele achou que eu falei com ele. Eu não falei com você. Desculpem, gente. E aí, que mais que eu estava falando? Até me perdi aqui. Então, sempre dê atenção para as disciplinas EL, né, lá para as da educação. Aprendam sempre, todos os dias, né, na sala dos professores. Se puderem, estudem. Então, estudar, a pesquisa, ela é importantíssima para repensar sua prática e tudo mais. E aí, só para finalizar, queria falar um pouco sobre como está sendo dar aula, ser professor agora, né? Esse último mês e meio, já faz um mês e meio que eu não entro numa sala de aula, eu estou dando aula assim, do jeito que estou falando para vocês agora, usando o computador, usando outros recursos também, e isso que vocês estão vendo, por exemplo, é algo que a gente teve que aprender, que eu tive que aprender e descobrir como fazer em cima da hora, né? E a gente vai aprendendo ainda todos os dias. Então, por um lado, é difícil, é complicado, porque você muda a dinâmica, totalmente diferente da aula ao vivo, na sala de aula, e da aula para um computador, mas você vai descobrindo recursos que são muito legais. Então, você poder interagir com coisas assim, que na sala de aula você não pode. Então, eu posso aqui apontar para vocês que está aqui, eu posso criar formas diferentes, eu posso falar para vocês sobre campo elétrico, e de repente eu estalo o dedo e aparece o campo elétrico, e eu estalo o dedo e o campo elétrico desaparece, e você cria mágicas e inventa coisas assim, que só são possíveis no mundo virtual, não é? Então você vai se adaptando. E vão aparecendo oportunidades novas, como, por exemplo, sei lá, ensinar isso para outros professores e trabalhar com a formação de professores também. Eu acredito que o mundo que vocês vão pegar depois de formados vai ser um pouquinho diferente já quando terminar toda essa pandemia. Então, a educação deve sofrer mudanças, né? Já está sofrendo. O mercado da educação, o mercado de trabalho vai sofrer mudanças e a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Então, mantenham-se abertos, né? Sempre aprendam o máximo possível e continuem batalhando aí. E acho que era isso que eu tinha para falar para vocês, o principal. E, de novo, muito obrigado aí ao professor Thiago, ao pessoal do FGW, e a vocês que assistiram aí, que aguentaram firme esses 50 minutinhos. Acho que a gente pode abrir para perguntas. É isso. Bom, muito obrigado, Rodrigo. Foi muito bom. Eu acho que, como a própria matéria diz, né, esse é o seminário sobre profissões, né, então eu quis aqui trazer uma visão de quem está no meio da profissão para vocês que estão entrando agora, né, que eu acho que é uma coisa que é um pouco diferente, né, do que acontece realmente nos corredores do FGW. Como o Rodrigo muito bem disse, né, a gente às vezes, e isso é uma crítica mesmo aos professores do FGW, a gente às vezes se mantém no nosso mundinho e acaba não olhando um pouco para o lado, né? Então acho que é legal vocês entenderem e verem a importância
de tudo isso que ele falou, né? Acho que adorei você falar sobre a história das matérias da EL. A gente, às vezes, tem alguns professores do Instituto, às vezes, têm um certo preconceito contra essas matérias, né? Mas elas são importantes, né? E como toda matéria, depende de como você leva, certo? Se você levar de um jeito ok, você vai fazer de um jeito ok. Se você faz ela com empenho e dedicação, você vai aprender mais do que a média. Então, é natural isso. Então, acho que foi bem interessante isso. E eu espero que vocês tenham percebido também que a maneira como o Rodrigo se apresentou hoje é muito diferente da maneira como os professores, que eram todos do FGW até o momento, se apresentaram, né? Então, isso também é outra coisa que, é claro, eu tenho um contato com ele, eu conheço ele de outras datas, então já sabia que ia ser um pouco diferente. Então, é algo que vocês têm que aprender, certo? E como ele disse, vai ser muito diferente depois do coronavírus, né? Vai. Essa, uma coisa, Thiago, eu esqueci de falar, que eu acho legal também falar para essa galera, é que assim, a gente tem que aprender sempre, seja lá o que for, e você nunca sabe o que você vai acabar usando, ou aonde que você vai acabar usando. Um cara que eu não que seja fã dele, inclusive nunca tive nada da Apple na vida, nem o iPhone, nem o iPad, nem nada, mas uma vez eu li aquela biografia do Steve Jobs. Uhum. E uma coisa que eu lembro que eu achei bacana é que ele, durante a faculdade, uma vez ele foi fazer uma disciplina de caligrafia. Então, caligrafia para aprender a escrever de forma bonita, ou a história da caligrafia, de como as letras se formam, e aquela coisa aparentemente inútil, né? Mas que mais para frente acabou se tornando vital para ele, porque uma das coisas que diferenciou a Apple do PC, na época que surgiram os computadores, né, os primeiros computadores comerciais, foi justamente o visual, o design. E ter aquele conhecimento que ele tinha da caligrafia fez toda a diferença para ele. Você tem uma fonte mais bonita do que aquela fonte verdinha antiga que existia quando essa galera estava nascendo. Percebe, né? O conhecimento sempre não ocupa espaço. Então, aprender não ocupa espaço. Então, aprendam mesmo o maior número de coisas possíveis, que é sempre interessante. Bom, eu falei bastante aqui, mas... Hoje. Desculpa? Mesmo que pareça inútil para você hoje. E, bom, gente, eu meio que parei um pouco no meio do caminho, mas agora a gente pode abrir para perguntas. Se vocês têm alguma dúvida? Professor, compartilhe essa ferramenta que espelha o slide na tela, por favor. Marina Lucas de Castro. Meus alunos vão ficar doidos. Vão ficar, Marina. Aí eu fiquei doido. Eu vi o YouTube dele, eu fiquei doido, eu liguei para ele no mesmo dia. Marina, eu vou tentar depois... Olha o meu canal, eu quero ver se eu consigo, a partir da semana, fazer alguns vídeos para professores também, para poder ensinar a fazer essas coisas. Porque foi um negócio que não é uma ferramenta pronta. Então, eu fui juntando vários programas para poder fazer isso, porque eu estava assistindo outro dia uma das lives do Átila, né, sobre o coronavírus, e aí eu vi que durante a live ele colocava o gráfico, assim, eu fiquei doido, falei, cara, que legal, eu tenho que fazer isso na minha aula. E aí eu fui atrás, descobri, fui inventando essas paradas aqui, mas eu vou tentar fazer vídeo e colocar lá sobre isso, Marina. Já me inscrevi, a Marina já se inscreveu no canal. Eu acho que o que é legal é que, de novo, acho que o que é importante até para vocês é isso, é perceber que as barreiras ou a maneira como você ensina, ela sempre ela sempre vai se modificar ao longo dos tempos, né? E vocês não podem perder, vocês são a próxima geração de que vai inventar coisas ainda mais diferentes, né? Então, vocês não podem perder essa vontade aí. Eu também estou aqui com o PhD Colorado, talvez você queira mostrar, Rodrigo? Talvez tenha carregado a parte das simulações, senão talvez eu tenha... O meu não carregou até agora, tá aqui no load. Tá. Se você quiser, eu posso até abrir só para mostrar a eles. Não sei se todos conhecem.
Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar lá depois, junto com a palestra do Rodrigo, eu vou colocar o link do Interactive Physics Simulator, eu vou deixar lá no nosso Moodle, e de fato eu acho que esse é um recurso que mais e mais está sendo usado, né? Não sei se qual é a sua experiência, talvez você possa comentar um pouco sobre isso, né? Nessas disciplinas que são para o pessoal do ensino médio, se você usa muito esse tipo de simulador, se você usa isso como uma forma de interação com os alunos, que eles aprendem durante a aula, ou se você passa isso como tarefas de casa, você podia contar um pouquinho para a gente. Então, já experimentei de algumas formas diferentes isso aqui. Primeiro, eu tentei usar como laboratório virtual, porque nem sempre a gente tem na escola, cada escola é uma dinâmica diferente, claro, mas nem sempre a gente tem na escola laboratórios, né, ou aula de laboratório, e eu, assim, acho que há bastante tempo já eu dou muito mais aula para curso pré-vestibular do que para ensino médio. Então também estou no ensino médio, mas muito mais no curso pré-vestibular, onde a gente não tem o tempo para poder fazer isso, né, para poder fazer um laboratório. Então, você tem duas opções. Você pode fazer uma demonstração em sala de aula, que ocupa muito tempo e às vezes não dá certo, ou você pode mostrar, né, para eles numa experiência virtual. E tem outros casos também que isso é muito útil para coisas que você não consegue enxergar. Por exemplo, o campo elétrico, né? Então, até fiz uma brincadeira aqui com o campo elétrico. Isso aqui foi para que a semana retrasada eu dei aula de campo elétrico na escola, eu fiz essas animações aqui. E você consegue mostrar algo que o aluno não consegue enxergar, né? Então, campo elétrico, então você fala do potencial elétrico, alguma coisa assim. Nesses casos, eu acho muito útil usar essa ferramenta. E, às vezes, como tarefa de casa também. No próprio site, se você olhar, tem lá várias atividades propostas já prontas, que outros professores postaram no site do Colorado, inclusive em português. Então, você pode fazer isso, transformar isso num trabalho, por exemplo, né? Os alunos têm que entregar isso para vocês. Entendi. Legal. Isso, de novo, né? São todas práticas diferentes e novas que devem ser sempre incentivadas vocês, né? A fazer. Alguma outra pergunta? Eu acabo perguntando um monte de coisa. Uma outra coisa legal também, Thiago, deixa eu mostrar aqui. Coisa que você vai inventando e tal. Numa das escolas onde eu trabalho, do segundo ano, tenho a felicidade, eu acho, de conseguir dar uma frente de física moderna no segundo ano inteiro. Então, falar lá desde relatividade, dos postulados da relatividade restrita, falar sobre dualidade onda-partícula e tudo mais, efeito fotoelétrico, e aí eu fiz um joguinho de carta. Para jogar com enxergar, deixa eu ver se está. Não sei se está pixelado só para mim. Então, é um joguinho de carta onde você tem que arrancar elétrons dos metais. Então, você joga o elétron, a carta dos elétrons em cima da carta do metal, e quem arrancar elétron com mais energia ganha. Entendi. O super da tabela periódica. Para tentar fazer com que a galera entenda de formas diferentes, porque você tem que entender que os alunos são diferentes também, né? E aprendem de formas diferentes. Então, uma metodologia, uma estratégia que pode funcionar bem para um grupo de alunos não vai funcionar bem para o outro. E aí você tem que tentar usar esses recursos para atingir o maior número de alunos possível. Talvez aí você já possa engajar na resposta do Pedro. Pedro perguntou a seguinte, né? O que vocês pensam do EAD, né? Vocês acreditam que o EAD nunca vai substituir uma lousa bem feita e uma didática boa? Meu professor de física, de eletromagnetismo, no ensino médio, desculpa, tinha uma lousa muito bonita, colorida, explicava muito bem, e eu ficava bobo, né? Acho que talvez essa é a pergunta para você, depois você dá a sua resposta, eu dou a minha. Vai lá.
Eu acho que eles vão acabar sendo cada vez mais complementares. Eu acho que 100% o EAD vai ser difícil ser. Eu não acho que seja ruim, acho que o EAD tem muita coisa boa, tem muita gente pesquisando o EAD, inclusive, até porque as principais universidades, a USP, a Unicamp, a Unesp, todas elas usam o Moodle, não é? Então tem também cursos EAD, mas eu acho que existe um limite para ele, e que pelo menos parte ainda precisa ser presencial. Não que precise, mas que existe um ganho no presencial, um ganho do contato, porque a educação ela não é somente a transmissão de conhecimento, somente a transmissão de conteúdo, né? Então, a educação, principalmente se a gente falar do ensino básico, ela envolve a socialização também, ela envolve as trocas de experiência, que algumas delas não podem ocorrer de forma virtual. Então, principalmente pensando no ensino básico, eu acho que o EAD 100% ele não deve se aplicar. E quanto mais novos forem os alunos, mais difícil fica de você fazer o EAD. Então, eu vejo, por exemplo, a minha esposa também trabalha com educação, trabalha em escolas, é orientadora do ensino fundamental. E eu vejo, assim, o sofrimento dela trabalhando agora, nessa época de pandemia, com os alunos que não têm maturidade para isso, e também dos amigos que têm filhos pequenos e também estão vendo essa coisa louca do EAD feito em cima da hora, né? Então, acho que são complementares, mas o presencial sempre vai ter o espaço dele. Exato. Aí a Marina comentou aqui também, né? Acho que esse é um período, né, nesse período de pandemia, isso é muito evidente, né? Até os alunos reclamam que querem ir para a escola, é verdade, né? É realmente... Quem diria, né? Quem diria, né? Não, mas é o que acontece mesmo, né? Eu concordo com o Rodrigo, eu acho que o EAD nunca vai substituir, e não é esse o propósito do EAD, né? O EAD, quando ele é bem feito, bem proposto, ele nunca se propôs a substituir, né? É claro que nesse momento específico que a gente está vivendo, ele está tentando substituir uma parte, né? Mas a gente nunca vai substituir integralmente o ensino presencial, né? Essa talvez é uma discussão até similar de se você deveria ter apenas faculdades ou universidades, né? A ideia de uma universidade é, de fato, você ter o conhecimento universal, vários conhecimentos no mesmo local em que você possa integrar pessoas, né? E as faculdades, elas são focadas num tema específico, né? Então, aí também eu acho que tem uma diferenciação. E em alguns cursos, ok, talvez é mais até interessante você ter só algo focado, né? Mas a ideia da universalidade do conhecimento, ela tem que ser, ela também é muito importante, né? Acho que ela ajuda a todos evoluindo de uma maneira em conjunto, né? Tem mais uma pergunta aqui. O Lucas falou da pergunta zoada dele do começo. Vamos lá, Lucas, eu vou perguntar. Lucas, essa? Seria possível, então, para alguém ficar invisível, já que tem mesmo índice de refração do ar? Por exemplo, a pessoa... eu não entendi a pergunta, Lucas. A pessoa de tamanha habilidade ficaria cega? O que você quer dizer com isso, Lucas? Eu não entendi. Não entendi também. A pessoa que fica invisível... Acho que essa pergunta... Fala o seguinte, Lucas, escreve de novo, a gente pergunta de novo. Enquanto isso, eu vou passar aqui para o Leonardo. Ele falou que na escola dele, o Leonardo disse, né, Trimarco, que na escola tiveram vários experimentos de física no ensino médio e apenas de biologia e química. E ele queria saber o seu ponto de vista em relação a isso, uma vez que os experimentos ajudam bastante na hora de compreender alguns fenômenos, né? Acho que ele quer entender se seria importante nas 3 frentes ou talvez só uma, mais ou menos. Tá. Olha só, tem várias pesquisas sobre isso, Leonardo, do pessoal do ensino de física, que vão abordar se é realmente tão vantajoso você ter a experimentação no ensino médio e no ensino fundamental também, né, na escola básica.
Então, depende muito da forma como é usada. Não é essa a minha área de pesquisa, mas eu já vi bastante coisa sobre isso, e o que parece é que depende muito da forma como a experimentação é usada. Porque uma coisa que o pessoal tenta produzir a partir da experimentação é fazer com que os alunos cheguem a conclusões científicas, o que na prática é esperar demais, porque você vai fazer um aluno jogar uma bolinha, medir o tempo que ela cai, e você quer que ele chegue nas mesmas conclusões que Galileu chegou depois de pesquisar pra caramba, então você vai pendurar alguns pezinhos numa mola, vai botar um pêndulo para oscilar, e você quer que eles cheguem na mesma conclusão que Hooke chegou da lei de Hooke, ou então que compreenda o campo elétrico. Não é real isso, né? Então, em muitos casos, você acaba tendo até uma perda no ensino quando você abusa da experimentação, ou usa ela de uma forma inadequada. Porque a ciência aí é uma coisa super legal, entender como que a ciência é feita, né? Entender como que os modelos científicos eles são criados e substituídos um pelo outro. Então, entender os chamados paradigmas científicos, né, como que eles se sucedem, entender as crises nas ciências, como que você faria, por exemplo, um experimento para mostrar para os alunos, para que eles levassem eles à conclusão de que o éter não existe, que a luz deve ter a mesma velocidade em todos os referenciais. Então, assim, são algumas coisas que extrapolam um pouco a capacidade mesmo dos alunos numa certa idade. Então, eu acho que existem alguns casos em que a experimentação é bem-vinda, principalmente para visualizar algo, que é o que eu tento, às vezes, de forma virtual, estou apontando aqui para a aba do navegador, como se alguém estivesse enxergando, mas tudo bem. Então, assim, eu tento, às vezes, de forma virtual, mas nem sempre ela é necessária e, às vezes, pode acabar sendo até prejudicial. Então, não acho que ela seja obrigatória, não. Ok, então vamos lá. O Heitor fez uma pergunta, como é que a gente corre atrás de iniciação científica, né? Bom, Heitor, posso dar um pouco da minha visão. Em geral, você, né? Não, eu acho que você pode contar um pouco da sua experiência, mas em geral, eu sugiro aos alunos que no primeiro ano, um ano e meio, não procurem científica. Porque as matérias do primeiro ano, elas não são chamadas de básicas por acaso, né? Elas são essas matérias da física dura que o professor Rodrigo chamou a atenção, que na verdade são elas que vão solidificar o conhecimento mais à frente. Então, é importante que você foque esse tempo, esse um ano e meio, 2, talvez no caso de vocês, que é na parte de licenciatura, né, que a gente mudou um pouco o currículo, para você se dedicar a isso, né, a essas matérias. Depois disso, em geral, os alunos conversam com os professores, batem nas portas dos professores, é assim que eu tenho os meus alunos de iniciação científica. Eles batem na minha porta, a gente começa a conversar, eu mostro aquilo que a gente faz no laboratório, começa a discutir, e aí a gente acaba, o professor entende até onde foi o seu conhecimento e propõe um experimento, algo, uma iniciação que seja complementar ao seu conhecimento, né? Talvez o Rodrigo possa dar um pouco da visão dele também da época quando ele fez essa iniciação. Quando eu fui atrás da iniciação, eu fui atrás, primeiro no bacharelado ainda, de quem trabalhasse com aquilo que eu queria mexer, de algum professor que trabalhasse no laboratório de luz síncrotron. E aí eu fiz com um professor, que infelizmente faleceu já, o professor Gires, mas que é um baita professor e trabalhava no síncrotron. Então eu fiz a primeira iniciação com ele. E foi super importante para eu ver que não era aquilo que eu queria fazer. Não era aquela ciência dura que eu queria fazer. Mas você vai atrás do professor e conversa, mas acho super importante isso que o Thiago falou também, de ter uma base primeiro. Né? Você tem que ter a base e não misturar, não deixar uma coisa atrapalhar a outra.
E aí, quando eu fui para a licenciatura, eu acabei fazendo uma nova iniciação, aí com a professora Maria José, professora Zezinha, eu acho que ela ainda está na Faculdade de Educação, e foi uma experiência diferente, foi para mim algo que eu falei, caramba, isso eu gostei de fazer, isso eu acho que é legal. Então, converse com os professores, saiba quais são as áreas de pesquisa deles e, né, veja se você vai se adaptar àquilo ou não. Acho que é isso. Deixa eu só complementar uma informação, já que o Rodrigo voltou a esse assunto da Faculdade de Educação. Então, a semana passada nós tivemos aqui o professor Maurício Klein, que é o coordenador da pós-graduação do PSIM, e o PSIM começou na Unicamp em 2015. Então... 2015 foi o primeiro ano do PSIM? Na física foi em 2015. Ele antes estava sob a tutela, acho, da Química. Então, e aí ele veio em 2015, veio para a física e agora está aqui, acho que por mais um ano e meio ou 2. Acho que é isso. Então, quando a gente se formou não existia ainda. Não existia o PSIM. Bom, o Leonardo voltou com a pergunta dele. Seria possível para alguém ficar invisível? Essa é a primeira pergunta. A segunda é, uma vez que essa pessoa tem o mesmo índice de refração do ar, e ela ficaria cega se, por hipótese, a luz atravessaria os corpos completamente? Agora entendi. Essa é uma pergunta um pouco difícil. Pode parecer simples, mas ela não é tão fácil assim, não. Eu vou deixar para o Rodrigo responder. Que bom! O cara que está aí trabalhando com ótica vai deixar para resolver, beleza. Mas, bom, a parte do ficar invisível, eu acho que, eu não vou dizer que é impossível, não sei quem sou eu para dizer que é impossível ou possível, mas eu achei legal o pensamento do ficar cego. Isso eu achei super interessante, super bacana de você falar nisso, porque se você pensar na ótica da visão, o que precisa acontecer para que você enxergue alguma coisa? A luz, ela precisa incidir sobre as células da sua retina, fotossensíveis, seus cones e bastonetes, e aí ela vai estimular essas células e vai tirar um sinal no seu cérebro que vai fazer com que você interprete um código, que acaba se transformando na imagem, na sua sensação visual. Quer dizer que a luz, ela precisa interagir com algo no caminho para poder produzir a sensação visual. E se ela atravessar você completamente, sem interagir com nada, quer dizer que realmente você não enxergaria. E foi isso que você pensou, achei muito legal o pensamento. Então, pelo menos pensando de forma muito rápida, sem aprofundar muito, eu acho que sim, que a pessoa ficaria cega. Eu achei super divertida a ideia aí. A ideia do homem invisível cego, né? Ou seja, tem que ter também um cachorro-guia invisível. Um cachorro-guia. Aí a gente teria que saber se o cachorro-guia continuaria tendo olfato ou não. Bom, mas o Lucas, a sua pergunta se é possível alguém, né, você quer dizer um objeto ficar invisível? Sim, mas não para todos os comprimentos de onda. Só isso tem que tomar um pouco de cuidado. Tem alguns experimentos, depois você pode procurar materiais de anti-refração negativa ou negative, caramba, o inglês fugiu agora. Negative Index Metamaterials. Lá o que você faz não é simular, mas se valer de ressonâncias para que o índice de refração efetivo seja negativo. E aí, no final, você tem que a luz, ela não é que ela atravessa o corpo, mas ela se desloca numa trajetória que não é retilínea e você enxerga por detrás do corpo, né? Só que não é enxergar no sentido nosso, de visão, porque não é no comprimento de onda visível, né? As demonstrações que tem são, em geral, em micro-ondas. Então, você consegue fazer isso com micro-ondas. Mais alguma pergunta? Metamateriais, isso mesmo, Lucas. O Matheus também fez uma pergunta agora. Você diria que a abordagem direcionada da física a título do ensino médio é a mais adequada?
digo em relação ao sistema de ensino que é padronizado, principalmente tomando como partida a relação entre o entendimento de conceitos em si e a resolução de exercícios específicos de vestibulares. Difícil essa, hein? Essa também vou deixar para o Rodrigo. As fáceis eu respondo. Sim. Tá, estou só lendo de novo a pergunta aqui. Questão do sistema de ensino, que é padronizado. Então, Matheus, é o seguinte, cara, tem várias críticas a essa abordagem da física, né? Então, essa é uma abordagem que a gente pode dizer que ela é mais pragmática, ela é mais utilitária da física ou do conhecimento como um todo. Então, você vai encontrar muita gente defendendo a não utilitariedade do conhecimento, da educação. Mas você também vai encontrar muita gente pensando na educação como algo com um objetivo futuro, que é a preparação para o mercado de trabalho, que é a preparação para o vestibular e tudo mais. Eu, pessoalmente, acho que eu gostaria de um ensino um pouco mais descolado do vestibular e menos padronizado. Gostaria muito disso, um ensino que pudesse dar mais liberdade para o professor, não para que ele faça o que quiser, não é essa a ideia que a gente tem, mas é para guiar o ensino de acordo com as demandas dos alunos também, com a curiosidade dos alunos. Então, quando você tem um ensino padronizado, como você disse, e ancorado no vestibular, né, você, às vezes, não consegue abordar coisas que são extremamente interessantes e que despertariam muito a curiosidade dos seus alunos, como buraco negro, ou relatividade, ou quântica, coisas assim, porque elas não são abordadas no vestibular e porque você tem um currículo extremamente extenso para cobrir. Então, o descolar do vestibular, nesse ponto de vista, seria muito bom. Agora, depende de como você enxerga a educação, a finalidade do ensino médio. Se é uma etapa preparatória para uma etapa seguinte, né? Ou se você pensa no ensino médio como algo que deveria preparar a pessoa para viver em sociedade, para interagir, que eu acho que é uma parte muito importante, essa, fundamental. Entender você a ser crítico, principalmente. Ainda mais nesse mundo que a gente vive hoje, onde né, a gente está em 1300 e pouco, a gente está acreditando em terra plana, a gente está duvidando de vacina, e a gente está achando que cientista não deve dar opinião sobre pandemias. Então, eu acho que esse pensamento crítico ele é a parte mais importante do ensino médio, do ensino geral. Com certeza. Não, mas talvez quando a gente sair da Idade Média, a gente possa mudar isso um pouco. Mais alguma pergunta, pessoal? Tem mais alguém que fazer um comentário, alguma pergunta? Só uma outra coisinha, Thiago, acabei lembrando agora, que eu falei, né, sobre fazer várias coisas diferentes, né, aprender coisas diferentes. Aí você falou da universidade, que a universidade, né, a união de vários saberes no mesmo lugar, e que eu acho que é super legal eles saberem que, né, eu acho que eles já sabem que dá para fazer disciplinas em vários lugares também, né? Então eles podem fazer disciplina nas artes, no IFISH, podem fazer disciplinas lá na biologia, na química, aonde eles quiserem. E uma disciplina que eu lembro que eu fiz e que mudou muito para mim, que foi assim, super importante para a mudança de como eu enxergo a ciência e o que eu queria fazer, foi uma que eu fiz no Instituto de Geociências. Eles têm lá um programa de mestrado e doutorado de política científica, mas tem também algumas disciplinas na graduação. E uma que eu fiz foi, não me lembro agora o nome exato da disciplina, mas era Teorias e Conceitos da Ciência, foi onde pela primeira vez eu acabei vendo como que se desenvolve as teorias científicas, o paradigma, ou então falar de Popper, dos filósofos da ciência, né, de Kuhn, de Feyerabend, de caras assim que me fizeram ver a ciência diferente. Sem contar que eu acabei fazendo também genética na biologia, que
legal, no mínimo pela parte social, de você conhecer gente diferente e coisas diferentes. E aí tem outras também, né? Cerâmica conta? A cerâmica não sei se conta mais. Você eu lembro que fez aquela disciplina de abraçar árvore, você não fez? Não. Não fez? Essa eu não fiz, não. Eu pensei que você tivesse feito. Não, mas eu fiz uma muito interessante, que era também da biologia, que agora não tem mais, que era um professor que contava sobre coisas do mundo. Participação cultural. Participação cultural. Era um professor, ele é um juiz, você fez essa disciplina também, né? Ele era um juiz e ele viajou muito o mundo, né? Então, e ele contava das coisas do mundo e abria a cabeça, né? Então, eu lembro uma aula muito boa, porque ele estava no dia em que caiu o Muro de Berlim. Então ele tinha fotos dele marretando o Muro de Berlim e ele contando o que ele vivenciou, né? Eu acho que foi uma coisa muito interessante, assim, eu lembro claramente de falando, né, que você ia para o lado oriental, de Berlim Oriental, eram as pessoas abrindo latas de Coca-Cola, ou fazendo fila, na verdade, as pessoas do Oriente indo para o Ocidente, né, fazendo fila para tomar a lata de Coca-Cola. E as do Ocidente indo para o Oriente visitar os museus, que eram muito bem preservados no Oriente. Então, era um choque cultural de uma mesma nação, né? Uma coisa meio maluca de se ver e de se presenciar. Então, acho que foi muito bom. Eu acho que foi muito bom mesmo. Tem várias matérias que eu acho que são interessantes. Essa, se não me engano, que o Rodrigo acabou de mencionar, chama Política GN Científica. Alguma coisa. Hã? É GN alguma coisa. Eu achava que era essa outra. Não, então eu vou procurar. Então, Eu lembro que era Maria Tereza Citelli. Eu vou procurar depois e posto de novo lá no Moodle para vocês poderem ter acesso, tá? Última pergunta da Jéssica, Thiago. A Jéssica pergunta, né, se você acha que esse ensino não padronizado pode ser alcançado no futuro próximo ou é algo muito distante? Então, Jéssica, na verdade, você até consegue encontrar algo assim atualmente. É fora do padrão, né? Fora desse ensino de massa que a gente tem, de escolas grandes e tudo mais, mas existem várias pedagogias diferentes, né? Como pedagogia Waldorf, tem escolas construtivistas, então existem várias correntes pedagógicas diferentes e algumas escolas especializadas nessas correntes, onde você não tem uma separação de turmas por ano, igual a gente está acostumado. Então, isso existe. Mas é complicado. Por quê? Porque, no final das contas, um pai que vai decidir onde vai colocar o filho, ele tem muitas coisas para pensar, né, sobre a educação do filho dele. E, querendo ou não, lá na frente você tem um gargalo chamado vestibular. E se você quer passar no vestibular, talvez uma escola dessas, que tem uma filosofia bacana, que você acredite que seja o melhor para criar um senso crítico no aluno, não seja melhor para que ele passe no vestibular e tenha um segmento. Então, assim, são muitas variáveis, mas que pode acontecer, pode. Acho que não de forma, no tal do mainstream, né? Não como o ensino principal. Ok. O Matheus, então, ele disse que concorda com a sua resposta, né? Que a gente perguntou ele perguntou sobre o ensino padronizado, ele começou a levantar essa história, né? E acredito que se o enfoque for em equações diretas e exercícios específicos, a física servirá como instrumento de aversão e não de entendimento e descrição de fenômenos, né? Falou, muito obrigado dele, né? Joia, valeu, Matheus. Obrigado, Jéssica. Bom, pessoal. Só que é importante lembrar também que a física ela é uma ciência estruturada, né? E assim, por mais que seja legal a gente estudar os fenômenos, a matemática faz parte dela e é a linguagem da física. A gente não pode achar que esses problemas, que a forma de pensar a física também não pode ignorar isso. Então, a estrutura matemática da física ela é importante, deve ser sempre estudada.
Ok. Bom, pessoal, alguém mais tem uma pergunta? Algum comentário? Não? Bom, então, agradeço de novo, professor Rodrigo. Foi muito bom a sua palestra, foi muito interessante. É sempre uma honra poder recebê-lo aqui. Então, a gente vai. Espero que nos próximos anos você também compareça, bata cartão aqui no nossa disciplina. E eu acho que é legal essa visão sua, ainda mais de quem está lá, né, no dia a dia, trabalhando e inovando, criando, aprendendo o tempo todo. Então, mostrar isso e comentar isso com os alunos, acho que é muito importante. Então, muito obrigado, viu? E agradeço mesmo do fundo do coração. E até, eu juro para você, ó, cara, tá, arrepia. Até acho que foi o Pedro que comentou ali, falou assim, putz, cada vez mais vontade de dar aula. Isso, desculpa falar assim, mas, cara, é um tesão. É quando você fala assim, caramba, tem alguém, quando alguém chega para você... Eu vou cortar isso do YouTube, tá? Só para saber, tá? Não é um tema isso. É só uma letra. Não, alguém chega para você e fala assim, cara, quero ser professor de física, é uma coisa que faz valer a pena o que você passa, né? Então, acho que é muito legal e fico muito feliz de ver essa molecada, essa galera que quer ser professor de física e quer seguir a carreira e eu incentivo demais, acho que é muito bacana. Fico muito triste quando vejo alguém falando assim, não vai ser professor, não. Não, vai ser professor sim. Sejam professores, sejam os melhores professores que vocês puderem e sempre corram atrás disso porque é muito legal e é uma puta numa profissão, desculpa, é uma baita numa profissão bonita ser professor. Galera, tenho muito orgulho disso e acho que vocês têm que ter também muito orgulho de estarem na licenciatura e de serem professores no futuro. Então, sigam, nunca desistam. É isso.